Olá, gente, seja bem-vindo aqui à nossa continuação da nossa aula, que a gente está falando sobre os tipos de materiais, né, e sobre os raios primários e secundários. Bom, antes de começar a entrar, né, mais fortemente em relação a essa parte dos raios, eu queria estar citando uma diferença que muita gente ainda cai, né, nessa diferença em relação à parte da especularidade, como é que a gente vai diferenciar da melhor forma, tá, em relação à especularidade, tá? Porque você aplicar uma cor difusa não é tão difícil, né? Você faz um normal map, um bump map, tudo, mas aí literalmente o espéculo que vai ser importante para você conseguir diferenciar da melhor forma os tipos de materiais existentes, tá? Que tem. Bom, nesse ponto é literalmente uma informação importante, né? Que a gente deve adicionar ao nosso estudo, né? Você pode estar vendo que existe muita química e física até, né, nesse nosso estudo aí dos shaders, tá bom? Porque a gente precisa entender as características de um material e como que ele vai afetar a forma de como que a luz se comporta, né, quando atinge essa superfície dele, tá bom? Então isso é muito específico e complexo ao mesmo tempo, tá? Por isso que a área de shader, né, o conceitualmente falando é até fácil, mas quando você vai aplicar, você vai ter que fazer vários testes, até na sua renderização, nos seus shaders aplicados, você vai ter que colocar alguns testes até chegar em um tipo de presetagem da melhor forma que vai ser similar àquele objeto que você está tentando passar, né, similar, né, ou seja, passar aquelas mesma identidade daquele objeto, tá? Então, dependendo da natureza mesmo em si do material, a reflexão espécula, né, ela pode permanecer fiel à cor original da luz, né, ou pode ser pintado com literalmente com a cor do objeto, tá? Então eu tenho aqui um exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês, né, última imagem. Olha só que interessante aqui, né? Nesse exemplo mesmo, você pode ver que essa essa reflexão especular, né, do brinquedo, né, e até da peça de xadrez, ela mantém a cor original da luz. Repara que a cor espécula vai refletir a cor original da luz. Nesse caso, você pode ver aqui que aqui no nosso peãozinho ele está refletindo branco, tá? E aqui no nosso bonequinho, ó, branco, branco, tá vendo? Branco. Por quê? Porque a cor fonte da luz que está sendo gerado, que está sendo aplicado nesses dois objetos aqui, é branca. Por isso que ela é branca. Se fosse uma cor, no caso uma luz incandescente, que era aquele mais amarelado, aí ele não ia ser branco aqui, tá? Reflexão, mas ia ser literalmente mais puxado para o amarelo. Então é até interessante, ó, que mesmo assim, né, esse objeto aqui ele sendo marrom, né, o bonequinho ele tendo partes de azul mais escuro e azul mais claro e a cor da pele, mas a reflexão dele vai ser branca, tá? Agora, por exemplo, enquanto na reflexão especular sobre, por exemplo, essa maçaneta da porta, né, e até essa bolinha de árvore aqui de Natal, você pode ver que ela é puxada para uma cor do próprio objeto. Por exemplo, você pode ver que essa maçaneta de porta aqui, ela, apesar dela ser essa cor marrom, a reflexão dela, ela vai puxar para o marrom assim, né, um pouco amarelo. E aqui, ó, ela é um verde mais escuro, mas a reflexão dela, você pode ver, ó, da luz aqui, ou dos pontos, é um verde um pouco mais claro. Então, normalmente vai ser aquela cor, tá, do material do mapa de fios mais claro um pouco, tá bom? No caso, essa reflexão, né, que eu estou aí falando. Você vê que ela puxou aqui também essa fonte aqui mais pro branco azulado, porque com certeza deve ser, né, uma cor forte aqui, né? Até complexo, né, de você fazer uma bola dessa de Natal aqui, tá bom? Tá? Então assim, é um estudo que você tem que fazer muito grande para que você consiga aplicar, né, e você consiga entender. Então o que eu quero falar sobre isso é que de acordo com as nossas necessidades, a gente pode ter dois tipos diferentes de materiais, né, que são os chamados de elétricos e os condutores, né? Então assim, não entrando, né, em assunto mais específico, tão assim, tá? O que eu queria falar mais ou menos, né, nessa parte ainda aqui dos materiais é justamente isso. Por exemplo, se ele for um objeto, no caso de elétrico, que são esses aqui, como se fosse até uma roupa também, tá? Então ele sempre vai refletir
a cor pontual da luz, né? Ou seja, a cor da luz em si que está incidido sobre aquele material. Agora, se ele for um material condutor, né, como por exemplo metal, essas coisas, se forem material condutor, ele vai literalmente refletir, né, aquela cor do objeto em si, tá? Os materiais, no caso, condutores, né? A reflexão dele, espécula, vai ser tingida buscando aquela cor fonte da cor de fios dele, tá bom? Como mostrado aqui, tá joia? Então a gente tem que ter esse cuidado aí, tá? De como entender esses materiais da melhor forma. Como falado, os principais que a gente tem é o diffuse e o espécula, tá? O ambiente como genérico, tá? Mas assim, os dois materiais principais que a gente tem, que a gente precisa entender da melhor forma, é o diffuse e o espécula, tá? Para que a gente possa aplicar da melhor forma aquele nosso objeto em si, tá? Como que ele vai ser o funcionamento e tudo, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês aí, tá? Para que vocês possam entender isso da melhor forma, tá? Para que vocês possam visualizar como que é o funcionamento, tá bom? Desses objetos, tá? Então o que a gente vai estar partindo agora para, no caso, para a nossa próxima aula, tá? Que a gente já vai entrar literalmente como que a gente vai criar esses materiais, mas já lá no 3D, tá bom? Então a gente já vai já abrir mesmo o XSI e já começar a entender como que a gente vai aplicar um pouco esses tipos de materiais e como que vai ser a influência dos raios primários, e lá também a gente vai comentar melhor no software dos secundários, né? Até eu não falei, mas normalmente os raios secundários, os primários, como eu já falei, é a fonte da luz, tá? No caso a luz do sol, ou até uma luz incandescente fluorescente. E os raios secundários é aquele que vai influenciar literalmente no reflexo, né, na transparência e na refração. O que é a transparência? É como a gente está vendo aqui, ó. Você pode ver que esses materiais, principalmente esses condutores, né, apesar que esses condutores não têm uma transparência em si, a gente pode ver isso nos vidros, né? Então são tipo de materiais, né, que a gente tem ali, né? O vidro, no caso, é um material que ele vai ter uma certa transparência, tá? Que os raios do sol ou da luz, eles vão bater naquele objeto, tá bom? E vai passar por eles, porque eles não são opacos, tá? E a gente tem, no caso, os reflexos, né, que a gente já pode dizer que esses objetos já tem uma reflexibilidade aqui, ó, já tem uma reflexão, tá bom? Que também, no caso, os objetos, esse reflexo aqui, sem ser o brilho, no caso, né, o reflexo mesmo do objeto, ele vai bater e vai refletir todo o cenário que está em volta. E a refração, o que é a refração? A refração nada mais é que é quando a luz bate e ela meio que se perde, ela muda a trajetória do seu raio em si, tá? É como se a gente tivesse aquele vidro fosco, tá? Que quando ele, ou até a própria, a gente pode ver muita refração numa piscina, né? Que você pode ver o reflexo, é meio tudo turvo, né? Fica uma coisa meio diferenciada lá, tá? Então essa que seria aí a nossa refração. Tá, então na nossa próxima aula a gente vai já tá vendo isso tudo já lá no 3D mesmo, tá bom? A gente já vai abrir, no caso, o nosso programa lá já para ver como que a gente entendeu, pega todo esse conceito que a gente viu aí e aplica lá na nossa ferramenta, tá bom? Então, assim, era isso que eu queria estar aqui comentando aqui para vocês nessa aula aqui, tá? E a gente vai estar se vendo lá na nossa próxima aula. Então, um abraço e até lá.